Bom dia, gente. Estamos aqui em mais uma live. Hoje é a live 17ª. Acho que é 17ª. Hã? Tá, dá uma olhada ali. Acho que é a 18ª live hoje. 17ª, 18ª. Aí, bom dia, Dona Inês. Bom dia, Elô. E a gente tá fazendo a nossa live do Conversando com Deus, número 1. E a gente já tá na página, no livro, bem no finalzinho, tá? A gente tá aqui, A gente tá na página 235, tá? A gente já tá no capítulo 14. Gente, então já fica aqui convite para você, tá? Convite para hoje. Hoje à noite a gente vai estar reunindo um encontro de mulheres lá na clínica às 6h45 da noite, tá bom? Então não perde, você mulher, estão convidadas, convocadas para esse momento tão legal que vai ser, tá? Vamos lá. Vamos começar. Pronto. Eu expliquei tudo para você. A vida, como funciona, sua razão e seus objetivos. Sei em que mais posso ser útil. Não há nada mais que eu possa perguntar. Eu lhe agradeço muito por esse incrível diálogo. Foi muito esclarecedor e abrangente. E olhar para as minhas perguntas originais, vejo que respondemos as primeiras 5 relacionadas com a vida, os relacionamentos, o dinheiro, as carreiras e a saúde. Como sabe, eu tinha mais perguntas na lista original, mas de algum modo essas discussões as fizeram parecer irrelevantes? Sim, ainda assim você as fez. Vamos responder rapidamente as que faltam, uma a uma? Agora que estamos indo tão depressa com esse material. Que material? O material que eu trouxe aqui para lhe mostrar. Agora que estamos indo tão depressa com este material, vamos responder rapidamente as perguntas que faltam. Uma delas é, uma das perguntas, qual é a lição kármica que devo aprender aqui? O que estou tentando conhecer a fundo? Bom dia, Xavier. Você não está aprendendo nada aqui. Não tem nada a aprender. Só tem a lembrar-se. Isto é, lembrar novamente de mim. O que você está tentando conhecer a fundo? Está tentando conhecer a fundo o próprio conhecimento. A reencarnação existe? Quantas vidas passadas eu tive? Quem fui nelas? O débito kármico é uma realidade? É difícil acreditar que ainda há uma dúvida em relação a isso. Acho difícil imaginar. Tem havido tantos relatos de fontes confiáveis de experiências passadas. Algumas dessas pessoas fizeram descrições muito detalhadas de eventos e apresentaram provas incontestáveis de que não haviam inventado tudo para enganar pesquisadores ou entes queridos. Você teve 647 vidas passadas. Você teve 647 vidas passadas, já que insiste em que eu seja exato. Essa é a de número 648. Você foi tudo nelas: um rei, uma rainha, um servo, um professor, um aluno, um mestre, um homem, uma mulher, um guerreiro, um pacifista, um herói, um covarde, um matador, um salvador, um sábio, um idiota. Você foi tudo isso.
Não existe débito kármico. Não no sentido a que você se refere nessa pergunta. Um débito é algo que deve ou deveria ser reparado. Você não é obrigado a fazer coisa alguma. Ainda assim, há certas coisas que deseja fazer. Escolhe experimentar. E algumas dessas escolhas dependem do que experimentou antes, do desejo provocado pelo que já experimentou. Isso é o máximo próximo que as palavras podem chegar do que você pode chamar de karma. Seu karma é o desejo inato de ser melhor, maior, evoluir, olhar para ocorrências e experiências passadas como um modo de avaliá-las. Então sim, o karma existe. Mas não existe coisa alguma. Nada jamais é exigido. Você é como sempre foi, um ser com livre arbítrio. Oitava pergunta. Às vezes eu me sinto muito sensível às forças psíquicas. A mediunidade existe? Eu sou um médium? As pessoas que afirmam ser médium estão fazendo um pacto com o demônio? Sim, a mediunidade existe. Você é médium. Todas as pessoas são médiums. Não há uma só pessoa que não tenha o que você chama de habilidade psíquica. Há apenas quem não sabe usá-la. Usar a habilidade psíquica não é nada mais do que usar o sexto sentido. Obviamente, isso não é fazer um pacto com o demônio, ou eu não lhe teria dado esse sentido. E é claro que não há um demônio com o qual fazer um pacto. Um dia, talvez no livro 2, eu lhe explicarei exatamente como a energia e a habilidade psíquica funcionam. Haverá um livro um livro 2? Sim, mas vamos terminar este primeiro. Vamos lá. É certo receber dinheiro para praticar o bem? Se eu escolher realizar um trabalho de cura no mundo, o trabalho de Deus, posso realizá-lo e também ficar em boa situação financeira? Ou as duas dádivas são incompatíveis? Eu já respondi isso. Olha, ele botou no livro, hein? Eu já respondi isso. Sim, né, gente? Então a gente pode receber dinheiro para praticar o bem, porque tudo é bem. Toda a ação que a gente faz, ela é pensada em fazer o bem, né? Então, assim, pode ser remunerada, né? E isso vai estar dentro de você. Como que você vai encarar isso? Se você encara isso de uma forma leve, tudo bem. Se você encara como algo pesado, daí você tem que largar, tá? Bom dia, bom dia. Bom dia, Ismael. Vamos lá. O sexo é permitido? Qual é a verdadeira história por trás dessa experiência humana? O sexo é apenas para procriação? Como dizem algumas religiões? A santidade e a iluminação são conseguidas através da negação ou transmutação da energia sexual? É certo ter sexo sem amor? Apenas a sensação física é um motivo válido? É claro que o sexo é permitido, mas, uma vez, se eu não quisesse que vocês participassem de certos jogos, não lhe teria dado esses brinquedos. Você dá a seus filhos
coisas que não quer que eles brinquem, brinque com o sexo. É uma ótima diversão, a melhor que vocês podem ter com o seu corpo. Se está se referindo a experiências estritamente físicas, a melhor que vocês podem ter com o seu corpo. Se está se referindo a experiências estritamente físicas. Mas por favor, não destrua a inocência sexual, o prazer, a pureza e a alegria da diversão fazendo mau uso do sexo. Não o use para ter poder ou com um objetivo oculto, para gratificação do ego ou domínio, com qualquer outro objetivo além da alegria mais pura e do maior êxtase obtido e partilhado, que é o amor, e o amor recriado, que é a nova vida. Eu não escolhi um modo delicioso de criar mais de vocês. Quanto à negação, eu já tratei disso antes. Nada que é sagrado pode ser obtido através da negação. Contudo, os desejos mudam quando realidades ainda maiores são vislumbradas. Por isso, não é raro as pessoas desejarem menos ou até mesmo nenhuma atividade sexual ou nenhuma de várias atividades do corpo. Para algumas delas, as atividades da alma se tornam as principais e muito mais agradáveis. O lema é: cada um que faça o que quiser, sem julgamentos. O final da sua pergunta é respondido assim: você não precisa ter um motivo para coisa alguma. Seja apenas a causa. Seja a causa da sua experiência. Lembre-se de que a experiência produz a ideia do eu, que produz a criação, que produz a experiência. Você quer experimentar-se como uma pessoa que tem sexo sem amor? Vá em frente. Fará isso até não querer mais. E a única coisa que eu fará, que poderá fazer, parar com esse ou com qualquer outro comportamento, é o seu novo pensamento que surge a respeito de quem é. É simples e complexo assim. Olha só, gente, que interessante. Aqui ele fala, a questão não é negar, mas é mudar como você tem esse prazer. Isso está muito relacionado, tipo, à pornografia, ao sexo sem entrega, sem verdade. Pode ver que essas pessoas que praticam esse tipo de sexo, elas vão para um vício para sempre suprir essa necessidade de quê? De amor, de se sentir amado. Então o sexo o verdadeiro sexo é o quê? É a energia, do feminino e masculino, yin e yang, em circulação. Então quando isso se dá por uma estrutura amorosa, de amor, felicidade, liberdade, entrega, o que acontece? Você está no seu eu superior, você está vivendo um êxtase. Quando você está simplesmente no nível carnal, poder, posse, é meu, vou tirar proveito, o que acontece? Ele te drena energia, ele te deixa mais baixo, Ele vai te trazer sentimentos de rejeição, vai te trazer sentimentos de indignidade. Então, o sexo nessa questão, a questão não é o que pode fazer ou não pode, você pode fazer tudo, você tem o livre-arbítrio.
mas você tem o direito de escolher aonde você vai vibrar na alegria e na tristeza. Entendeu? Aonde você está, quais são os motivos que você está fazendo aquilo, por que você está fazendo aquilo e quais os resultados daquilo. Isso vai fazer com que você mude os seus hábitos, a sua maneira de interpretar e fazer aquilo que vocês vêm fazendo. Muitas pessoas, às vezes, vão ficar muito tempo num determinado. Mas o que é o tempo? Como Deus falou aqui, que o Nil tem 648 vidas, né? Então a gente já foi muita coisa. E a gente é um ser eterno, a gente é uma alma eterna, né? Então a ideia, tá, é de você ver como você se sente depois que você faz. Você se sente mais revigorado, você se sente mais integrado, ou você se sente diminuído, abusado, né? Isso são perguntas que você se faz. Você se faz. Você ganhou energia ou você perdeu energia? Sempre é assim, né? Tudo que a gente faz para ganhar mais energia, né? Para estar mais pleno, mais vigorosamente pleno. E aquilo que você faz e perde energia, daí a gente sempre tem que observar, né? Por que o Senhor tornou o sexo uma experiência humana tão boa, surpreendente e intensa, se todos nós devemos evitá-la o máximo possível? Eu não compreendo. E por que todas as coisas boas são imorais, ilegais ou engordam? Olha só a pergunta do Nil. E Deus responde. Eu também respondi ao final dessa pergunta com o que acabei de dizer. Todas as coisas boas não são imorais, ilegais ou engordam. Entretanto, sua vida é um exercício interessante de definir o que é bom. Para alguns, bom significa sensações físicas. Para outros, pode ser algo totalmente diferente. Tudo depende de quem você pensa que é e do que está fazendo. Há muito mais a ser dito sobre o sexo do que o que está sendo dito aqui, mas nada mais essencial do que isto. Sexo é alegria e muitos de vocês tornaram-no tudo menos isso. Sexo também é sagrado, mas a alegria e o sagrado se misturam de fato, são a mesma coisa. E muitos de vocês pensam que não. Suas atitudes em relação ao sexo formam um microsomos de suas atitudes em relação à vida. A vida deveria ser uma alegria, uma colaboração, e tornou-se uma experiência de medo, ansiedade, insuficiência, inveja, raiva e tragédia. O mesmo pode ser dito em relação ao sexo. Você reprimiu o sexo como reprimiu a vida, em vez de expressar plenamente o seu eu com abandono e alegria. Você se envergonha do sexo, como se envergonha da vida, chamando-a de ruim e pecaminosa, em vez de a maior dádiva e o maior prazer. Antes que diga que não se envergonha da vida, veja suas atitudes coletivas em relação a ela. 4/5 da população considera a vida uma provação, um débito kármico que deve ser pago, uma escola com duras lições que devem ser aprendidas e, em geral, em uma experiência a ser suportada enquanto se espera pela verdadeira alegria que vem após a morte. É uma vergonha que tantos de vocês pensem assim. Não admira que se envergonhem do próprio ato de criar a vida. A energia que está por trás do sexo é a energia que está por trás da vida,
que é a vida. A atração e o desejo profundo e com frequentemente premente de ir na direção um do outro, de tornar-se um só, é a dinâmica essencial de todas as vidas. Eu a coloquei em tudo. É inata, inerente e está dentro de tudo que existe. Os códigos morais, as restrições religiosas, os tabus sociais e os contratos emocionais que vocês criaram em torno do sexo e, a propósito, em torno do amor e de toda a vida, tornaram praticamente impossível celebrar a vida. Desde o início dos tempos, tudo que os seres humanos sempre quiseram foi amar e serem amados. E desde o início dos tempos, eles fizeram tudo ao seu alcance para tornar isso impossível. O sexo é uma expressão extraordinária do amor. Amor ao próximo, amor por si mesmo e amor à vida. Por isso, vocês deviam adorá-lo. E adoram, mas não contam isso para ninguém. Não ousam dizer o quanto o adoram, temendo ser chamados de pervertidos. Contudo, essa ideia é que é pervertida. Em nosso próximo livro, examinaremos melhor o sexo. Analisaremos mais detalhadamente a dinâmica, porque essa é uma experiência e uma questão que tem muitas implicações em uma escala global. Por enquanto, e no que diz respeito a você pessoalmente, apenas saiba disso. Nada que eu lhe dei é vergonhoso, muito menos o seu corpo e suas funções. Não há necessidade de esconder o seu corpo e as suas funções, ou o amor que sente por seu corpo ou por alguém. Seus programas de televisão não se importam de mostrar a violência explícita, mas se recusam a mostrar o amor explícito. Toda a sua sociedade reflete essa prioridade. É isso aí, olha só, bem profundo, tá, gente? Bem profundo. Essas questões do amor e do sexo, né? O sexo é a expressão, né? Uma expressão muito profunda, porque o sexo exige presença, né? Presença. Né? Se um homem não estiver presente ali, ele não consegue ter uma ereção, né? Eu estou nervoso, estou preocupado, eu estou pensando em qualquer outra coisa e eu não estou ali naquele momento, como é que ele vai ter uma ereção? Não vai conseguir, né? Então não vai conseguir ter o sexo. A mulher também, né? A mulher às vezes, entre aspas, consegue fazer, mas o que acontece? Ela se sente abusada, ela se sente diminuída, né? Então, o sexo é pura presença, pura presença. Quando a gente consegue estar ali com todos os sentidos, né? O cheiro, o tato, o ouvido, né? A audição, a gustatividade, todos esses nossos sentidos conectados num único ponto, na presença, o que acontece? O tempo ele para. O tempo ele para e você entra, como a gente diz, numa bolha, né? Tô até rindo aqui porque eu entro na bolha, né? Então, o sexo é isso, tá? O sexo é Deus se manifestando e se tornando um só. Tanto é que quando ele consegue, né, quando essas duas partes conseguem entrar nesse ponto, se dá a vida, né, uma nova vida, eclode dessa união. Dois formam um, e daí se dá o fruto, o filho, né? E a nossa procriação é através dessa prática, né? Dessa prática. Muito legal. Vamos lá. Estou um golinho d'água. Vamos para a 12ª pergunta.
há vida em outros planetas? Temos sido visitados por esses seres? Estamos sendo observados agora? Enquanto vivermos, teremos provas definitivas e incontestáveis da vida extraterrestre? Cada forma de vida tem o seu próprio Deus? O Senhor é o Deus de tudo? Sim, para a primeira, a segunda e a terceira parte. Não posso responder a quarta, já que isso exigiria que eu previsse o futuro, algo que não vou fazer. Todavia, falaremos muito mais sobre o que é chamado de futuro no livro 2, e sobre a vida extraterrestre e a natureza de Deus no livro 3. Nossa, haverá um livro 3? Sim. Deixe-me descrever em linhas gerais o plano aqui. O livro 1 contém verdades básicas e conhecimentos elementares e trata de questões pessoais e temas fundamentais. O livro 2 conterá verdades mais abrangentes e conhecimentos mais amplos e trará questões e temas globais. O livro 3 conterá as verdades maiores que você é capaz de compreender e tratará de questões e temas universais que têm relação com todos os seres do universo. Como você demorou 1 ano para terminar esse livro, terá 2 anos para terminar os outros 2. Eu entendo. Isso é uma ordem? Não. Se é capaz de fazer essa pergunta, não compreendeu verdade alguma neste livro. Você escolheu fazer esse trabalho e foi escolhido. O círculo está completo. Você compreende? Sim. Olha só que interessante, gente. Isso é uma ordem? Ele pergunta. Não. Mas você escolheu e foi escolhido. Ontem eu estava vendo The Chosen e tem aquela parte que Jesus manda os discípulos de 2 em 2 em várias direções para falar sobre a palavra, fazer os milagres, né? E Jesus coloca, né, cada um com aquele que mais ele repudiava, né? Tipo o zelote com o cobrador de impostos, o julgador com o cara mais quieto, né? Então assim, é muito interessante como Jesus já colocou ali esse aprendizado de sanar, né, suas diferenças. E o que acontece? Ele falou assim, vai sem nada, né? Vocês não vão levar comida, vocês não vão levar roupa, vocês vão simplesmente levar um cajado. E eu faço uma analogia a uma experiência que eu fiz, tá, gente? Eu estava lendo o livro, estava lendo o livro Vivendo de Luz, da Jasmine Ren. E quando eu fiquei sabendo desse tema Viver de Luz, né, fiquei bem oriçado, fiquei bem assim, nossa, né? E eu estava escutando o audiobook, né? E eu fui fazer um curso da câmera Killer que eu tenho lá na clínica. Aquela clínica a gente põe os dedos dentro da caixinha lá e a gente faz a fotografia do campo eletromagnético e monta o campo áurico, vê os chakras, vê tudo em hertz, né? Toda a energia que a gente tem no corpo. E eu estava maravilhado por essa câmera, por essa tecnologia. E eu fui lá em São Paulo, em Araras, lá com o Neto Pignatário. Ele é um dentista também e ele dá o curso, né, do BioL, dessa câmera aqui. Ele dá o curso e a gente consegue comprar esse equipamento através dele. Ele traz da Rússia, né, ele é o representante. E eu fui fazer esse curso. E daí lá não vale a pena pegar o ônibus, porque não vale a pena ir de avião, não estava valendo a pena. E daí eu pensei, vou de ônibus. A passagem estava cara também. Pego o ônibus aqui na rodoviária, né? E chego lá na rodoviária de São Paulo. E de São Paulo eu vou
para Araras. Fiz isso. E que eu pensei, pô, daqui até lá eu vou escutando o livro. Era um livro mais grosso. Baixei o livro, né, no YouTube ali. Coloquei meu fone de ouvido e fui escutando daqui até lá. Gente, quando eu cheguei na rodoviária de Araras, acabou o livro. Acabou o livro. Então, a viagem toda eu escutei o livro. Maravilhado com aquele livro, né? E eu não conhecia ninguém que tinha feito esse processo de ver de luz. Eu fiquei bem louco. Eu falei assim, meu Deus, mas eu tenho que conhecer alguém que fez isso, né? Quem ficou sem comer? Quem ficou sem beber? Né? Eu não conhecia ninguém que tinha feito isso, né? E ela falando que era possível, que ela vivia já há 17 anos assim, sem comer e sem beber nada. Tá. Fui pro curso. Mas o que eu tinha feito antes? Eu não tinha pegado hotel nenhum, tá? Eu só fui com a mala, né? Não tinha pegado passagem de volta, nada. Simplesmente eu fui. Eu nunca tinha feito isso. Sempre vou, já tenho um hotel reservado, já tem, né? Eu já sei que onde eu vou sair do curso, eu já sei para qual hotel eu vou, né? E nesse caso, gente, eu peguei e falei assim, eu vou confiar na providência divina. Eu vou confiar na providência divina e tudo o que é para mim acontecer, vai acontecer. Tá? Tudo que é para acontecer, vai acontecer. E o que aconteceu? A gente foi, acabou o curso ali de noitezinha, e lá em Araras, daí o pessoal do curso, tinha gente do país todo ali, vamos pro hotel, tá, vamos pro hotel. Daí alguém tem carona, daí peguei uma carona ali com o pessoal, nós estávamos 25 num carro, entramos no carro de um cara que estava de carro ali. Chegamos no hotel cheio, e daí eu fui falar, não, eu queria um quarto para mim, né? Fui com cartão de crédito, um dinheirinho também. O que aconteceu? A mulher do guichê falou, não tem mais vagas. Hoje tá cheio e a gente é o único hotel da cidade. Tá tendo encontro de moto aqui. E tá cheio o hotel. Eu assim, sério? E eu tava tão calmo, gente. Tão assim, ó, tão zen. Tão assim, ó, sabe quando tu fala assim, eu tô no lugar certo? E eu nem fiquei nervoso com aquilo, sabe? Tipo, não tem. Então, fazer o quê, né? E nisso, um cara que estava junto comigo, fazendo o curso, falou para mim, olha, se tu não se importar, tem uma cama do meu lado. Queres rachar o quarto comigo? Eu falei, pô, claro, cara, né? Se tu não se importar, meu Deus. E ele me convidou para ficar no quarto com ele. Show de bola. Fui, a gente entrou no quarto, e aí tomamos um banho, pá. Ele falou, olha, eu sou budista e eu faço minhas práticas aqui de meditação, tudo, né, os meus lamas, né, pá. E eu vou fazer minha meditação na cama ali. Não, tá bom. Eu falei, eu também faço, né, nem fazia muita coisa, né, e eu fiquei só com o rabo do olho olhando, né, e ele ali, né, fazendo as práticas, né, fazendo as leituras dele, as meditação. Aí quando eu vi que ele acabou assim, eu perguntei para ele, tu já ouviu falar desse negócio de viver de luz? Eu vim escutando um livro, um audiobook, já ouviu falar da Jasmurren? Ele disse, claro que já, eu já fiz o processo 2 vezes. Não uma, 2 vezes. Eu disse assim, não, cara, sério, eu já fiz o processo 2 vezes. João Batista é o nome dele. E daí ele fez o processo 2 vezes, o processo de vida de luz. E pensa, e daí nós ficamos conversando, ficamos amigos e tudo, né? E daí depois eu, né, ano passado não, foi no outro ano, faz 2 anos, no ano passado, no outro que eu fiz o Viver de Luz, que são 21 dias sem se alimentar e 7 dias sem beber nada, né?
Então eu fiz lá em Minas Gerais, onde ele fez também. E, gente, só para explicar para vocês, então assim, eu estava lendo o audiobook, né? Não marquei nada. E com quem que eu fiquei no quarto? Com uma pessoa que tinha feito o processo 2 vezes. Então ali para mim foi totalmente Deus agindo, sabe? Eu entregue e Deus me levando para o lugar, para o melhor lugar que eu poderia ir. Vocês conseguem perceber? E eu não conhecia ninguém que tinha feito isso. Ninguém. Vocês conhecem alguém que já ficou 21 dias sem comer, 7 dias sem beber água, ou que vive desse jeito? Né? São poucas as pessoas, né? É uma situação muito limite, né? Que a gente leva o nosso corpo. E é possível. Eu fiz, né? Tô aqui, vivo, né? Então, é muito legal, mas assim, quando tu começa a perceber Deus agindo na tua vida, essas sincronicidades acontecendo, muita gente chama isso de coincidência. Coincidência não existe. É como se coincidência fosse muito ao acaso. Eu chamo isso de sincronicidade. É Deus agindo, né? Colocando as pessoas certas no momento certo. E você consegue ver a beleza da vida, né? Você consegue ver a beleza que a vida é, né? Então, isso que ele falou aqui é muito legal, né? Você não é obrigado a fazer nada. Eu não fui obrigado a ficar sem comer. Eu não fui obrigado a ficar sem beber. Eu não fui obrigado a ler o livro. Não é uma questão de obrigação. É uma questão de querer, de viver aquela experiência, né? De viver aquela experiência. Então todos nós aqui temos alguns quereres, né? A gente quer alguma coisa, a gente tem vontades. E essa vontade vai nos levar para o nosso caminho, que é o nosso propósito de alma, onde Deus nos revela grandes coisas. Se revela o quê? Revela a sua presença. Então quando a gente fica muito com uma visão reta, né? A gente não abre isso, a gente só vai pelo quê? Pelo tem que ser da sociedade, tem que ser pelos nossos pais, tem que ser por toda uma construção cultural. Você não se abre ao novo, você não permite que a sua alma se manifeste. Entendeu? Vamos lá então. Então aqui eu dei um relato, né, de uma sincronicidade que aconteceu comigo. Caso verídico. Isso aí já faz uns, mais ou menos, gente, que aconteceu isso, uns 5 anos. Mais ou menos 5 a 6 anos aconteceu isso, tá? E eu só fui fazer o Viver de Luz faz 2 anos, né? Porque depois veio a pandemia, eu não consegui fazer. E depois da pandemia, quando abriu o Prana Prashakti, que é o nome do processo, que daí eu fui fazer, né? Mas é muito legal. Engraçado, olha só como são as coisas. Eu era vegetariano, xiita, incomodava todo mundo para não comer carne. E o que aconteceu? Chegou lá e só pensava em carne. Eu vim de lá, sabe o que eu fiz? Voltei a comer carne. Então, aquele processo é um processo para tu viver de luz ou se tornar vegano, vegetariano no máximo. Para mim deu efeito reverso, como se eu tomasse um calmante para ficar calmo e tu ficasse mais agitado. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Porque lá eu li vários livros, né? Fiquei no processo comigo e falei assim, olha, não é o que entra, mas é o que sai da minha boca, né? Foi isso aí, são palavras de Jesus que fizeram muito sentido para mim, né? Não estou dizendo que quem vive quem é vegetariano ou vegano não está certo. Como eu estou falando, o certo e errado, aqui a gente não está falando disso, a gente está falando do que você vibra,
Aonde você está vibrando a sua verdade nesse momento, né? Que a gente viu aqui que o álcool faz muito mal ao nosso corpo, né? Ontem mesmo eu presenciei, estava ali falando com uma mendiga e eu vi como ela está ali atolada naquele processo de autodestruição por causa do álcool, muito por causa do álcool. Ele deixa ela ali, né? Mas o que aconteceu? Jesus não transformou água em vinho e tomou um cálice de vinho. Muitas pessoas falam, né? Mas Jesus tomou álcool, né? Então, naquela situação, naquele momento, ele, na sua consciência, achou que aquilo era o melhor a ser feito. Então, cada momento tem a sua verdade e o seu certo e errado. Então, muito mais do que às vezes a gente fala assim, eu não faço isso, mas como aquela energia está sendo despendida. E como Jesus fala, e como Deus fala aqui no livro, né? Mas Jesus não era, ele fala assim, e Jesus não era perfeito, né? Porque o que acontece? Dentro de uma consciência maior, Jesus estava aqui vivendo a parte humana, né? Que tinha todos os aspectos, né, do humano dentro de um ser divino. Então assim, você tomou um pouco de álcool, né, moderadamente, não quer dizer que o moderado seja certo ou que faça bem ao teu corpo. Não faz bem. Por isso que é tão importante assim. A mesma coisa que você, come muito açúcar. O açúcar é bom ou é ruim? É ruim, né? Mas é gostoso, tudo. Eu sempre digo, né? Tipo, minha mãe vai lá, faz uma cuca, faz um bolo. As pessoas ali da clínica, né, trazem quantos presentes pra gente. É uma manifestação de amor. Então a gente tem o poder de transmutar. A gente tem o poder de se elevar dentro daquele ato, né? Então assim, o que fica é a gente conseguir compreender o que faz a gente se elevar e o que faz a gente diminuir. Eu fiz vários testes com álcool, né? Me pesa o lobo, né, frontal, me deixa prostrado, né? O álcool é uma falsa agitação, né? O que o álcool vai gerar? Ele vai gerar uma falta de respeito por você mesmo, primeiramente, depois pelos outros e depois pelo meio ambiente, né? Pode ver todas as brigas que acontecem, a maioria das covardias, né, das crueldades são quando a pessoa ela está sob o efeito alcoólico, né? No trânsito, né? As pessoas, né, dentro de casa, em festas, né? Então assim, e as pessoas elas não conseguem ser elas mesmas, elas precisam do álcool para conseguir se relacionar, para ver o tamanho das feridas emocionais que essas pessoas carregam. E é onde que se torna o quê? Se dá o caos, né? Então assim, o tema do álcool, gente, é um tema eu já estudei bastante sobre isso, né? E hoje eu não coloco uma gota de álcool na boca, nem que a pessoa venha, mas eu te trouxe esse vinho, né? Às vezes chega final do ano eu ganho vinho, eu ganho champanhe, né? Final do ano eu tomei um golinho de champanhe e já senti a vibração baixar, a frequência baixar. Tia, mas isso acontece contigo? Não, acontece com todos os seres humanos, com todos os seres, não só humanos. Por quê? O álcool é um depressor do sistema, tá? Ele deprime, ele prosta. O nosso corpo não foi feito para isso. E se tu olhar no campo áurico, quando tu toma um álcool, ele dá falhas na tua, como se a gente tivesse um campo de força energético. Então quando tu tomas uma gota de álcool, tá? Tu tomas um líquido, né? Uma cerveja, um whisky, qualquer coisa, né? O que acontece? Você cria falhas
no seu campo áurico, aonde você pode ser guiado por espíritos que vibram nessa energia, que tem essa necessidade. A gente aprendeu aqui no livro que a gente, né, quando deixa esse corpo, a gente carrega os nossos vícios, a nossa personalidade. Pensa, uma pessoa que é viciada, né, viciada em álcool, droga, cigarro, ela continua com a necessidade. Isso é muito bem retratado no livro qual que é o livro mesmo lá que tem o filme Nosso Lar 1, tá muito bem retratado isso, né? Por isso que é muito importante, gente, a gente identificar os nossos vícios. Que nem eu sou viciado em açúcar. Hoje eu estava aqui vendo The Chosen e estava comendo uma pipoquinha doce, né? Então, o que é? Carência. Açúcar é carência, né? Então, você conseguir enxergar isso, identificar, e quando você vê essa vontade, você pode trocar esse vício por um vício que gere mais o quê? Mais elevação do seu ser. Que nem o que acontece? Agora eu estou me viciando em correr, em fazer exercício físico, né? Todo dia eu faço exercício físico. Onde eu cheguei da clínica, fui correr. Agora de manhã vou para academia. Então o meu corpo, eu vejo que ele vai ter a necessidade de se movimentar, né? Então, mas isso é o que? É uma necessidade boa. Todo o corpo precisa. Se for falar com qualquer médico, qualquer pessoa que estuda o corpo, é muito importante o movimento, né? E isso vai gerando endorfina, vai gerando prazeres que o seu próprio corpo produz, né? Eu não preciso ter algo para me gerar prazer, né? Uma substância, né? Então, assim, a gente está cercado por tudo isso, né? Claro, tem todos os efeitos da sociedade, né? Hoje eu sou um cara que eu não tenho grandes grupos de amigos, né? Mas aqui nem tu vai falar para um cara que tem ferinos. O cara começa segunda-feira no futebol, terça-feira vai para bote, quarta-feira vai para não sei o que, quinta. Tem a semana toda de eventos sociais. O que tem nos eventos sociais? Sempre tem uma cerveja, sempre tem álcool. Então, quando tu começa a falar, não bebo mais, o pessoal te olha com cara feia. Como assim? Né? Então, assim, tudo vai de quem você quer ser. Tudo vai disso, tá? Então, não é uma questão de certo e errado. Nesse caso do álcool né? Nesse caso, porque você vai estar destruindo o seu corpo, né? Destruindo o seu corpo. E tu vê, aonde que o álcool normalmente ele pega? No rim e no fígado, né? Tanto é que, né, tem gente que morre de hepatite, né? Dá uma... Como é que quando toma muito álcool? Dá cirrose, né? Cirrose. O cara morreu de cirrose. O que é cirrose? Cirrose hepática, né? Um problema no fígado. E qual é a emoção que está alojada no fígado? A raiva. Por isso que a gente tem tanta desgraça acontecendo no mundo. Por quê? Porque você fica detonando o seu fígado, que é justamente o órgão que guarda esse sentimento da raiva. Então isso vai detonar com a sua vida. Entendeu? Pare de beber, fica a dica. Vamos lá. Sim, né? A utopia algum dia será possível no planeta Terra? Deus mostrará a si mesmo às pessoas da Terra como prometeu? Haverá uma segunda vinda? Haverá um fim do mundo? Ou um apocalipse, como foi profetizado na Bíblia? Há uma única religião verdadeira? Se houver, qual é? Isso por si só daria para escrever um livro, e em grande parte estará contido no volume 3.
Eu limitei este primeiro volume às questões mais pessoais e temas mais práticos. Tratarei de questões mais amplas e temas com implicações globais e universais nos livros que virão depois. Isso é tudo por agora. Não vamos conversar mais? Já está sentindo a minha falta? Sim, foi divertido. Vamos parar agora. Você precisa descansar. E todos os seus leitores precisam descansar também. Há muito aqui para ser assimilado e ponderado. Tire um tempo de folga, reflita sobre isso. Não se sinta abandonado. Eu estou sempre com você. Se tiver perguntas relacionadas com o cotidiano, como sei que ainda tem e continuará a ter, saiba que pode me chamar para respondê-las. Não precisa ser como eu faço nesse livro. Esse não é o único modo pelo qual eu falo com você. Ouça-me na verdade da sua alma, nos sentidos do seu coração, no silêncio da sua mente. Ouça-me em toda parte. Sempre que tiver uma pergunta, simplesmente saiba que eu já a respondi. Então preste atenção ao seu mundo. Minha resposta pode estar em um artigo que já foi publicado, no sermão que já foi escrito e está prestes a ser dado, no filme que está sendo feito, na canção composta ontem, nas palavras ditas por um ente querido, no coração de uma pessoa com quem fará amizade. Minha verdade está no sussurro do vento, no murmúrio do riacho, no estrondo do trovão e no som da chuva. É sentir a terra, o perfume do lírio, o calor do sol e a influência da lua. Minha verdade e a sua maior ajuda nos momentos de necessidade. É tão assustadora quanto o céu noturno e tão simples e indiscutível, certa quanto o balbúcio de um bebê. É tão forte quanto um coração que bate e tão silenciosa quanto o ar que é inalado comigo. Eu não o deixarei, não posso deixá-lo, porque você é a minha criação e o meu produto, minha filha e meu filho, meu objetivo, meu eu. Por isso chama-me sempre que estiver separado da paz que eu sou. Eu estarei presente, com verdade, luz e amor. Olha só que interessante, gente. Então, na próxima leitura que a gente vai fazer, aqui tem a nota do autor aqui. Estamos encerrando esse livro. Tem só agora a nota do autor. Vou ler aqui para vocês a nota do autor e a gente encerra esse livro aqui, tá? Desde que recebi e divulguei discretamente as informações contidas neste livro, tenho respondido a muitas perguntas sobre como foram recebidas e sobre o próprio diálogo. Eu aprecio todas a sinceridade com que são feitas. As pessoas simplesmente querem saber mais sobre esse assunto, o que é compreensível. Apesar de desejar responder pessoalmente a todos os telefonemas e cartas, é impossível fazer. Entre outras coisas, eu gastaria muito tempo respondendo basicamente as mesmas perguntas. Por isso pensei em como poderia integrar e melhor com vocês e ainda responder a todas as perguntas. Então decidi escrever uma carta por mês às pessoas que têm perguntas ou comentários a fazer a respeito desse diálogo. Assim, é possível responder a todas sem ter de escrever muitas cartas. Sei que esse pode não ser o melhor modo de me comunicar com vocês, e certamente não é o mais pessoal, mas é o que eu sou capaz de fazer agora, já que não tenho uma secretária ou uma grande equipe, e tampouco esteja tentando chegar a um ponto em que possa ter tudo isso. Essa carta mensal pode ser obtida no seguinte endereço: Recreation, Postal Dreyer 3
475 Central Point, Oregon 97502. Aqui você pode mandar o endereço aqui, ó. Você pode mandar para cá e daí você vai falar direto com o Neil, que fez, né, que escreveu esse livro, tá? Vamos lá. A carta é gratuita, pode chegar às mãos de todos. Se você puder cobrir os custos, isso ajudará aqueles que não podem. Fico feliz por você ter podido compartilhar este extraordinário diálogo comigo. Desejo-lhe a experiência sublime das maiores bênçãos da vida e uma consciência de Deus em sua vida que lhe traga paz, alegria e amor todos os dias. Neil Donald Walsch. E a gente encerra na página 246 o livro Conversando com Deus, tá? Esse livro aqui, então quem quiser fazer um print aí, pode fazer, tá? Pode fazer um print da tela. E amanhã a gente começa o livro Conversando com Deus número 2, olha aí, o 2, tá? Que vai falar sobre verdades do mundo moderno, tá? Então esse livro aqui vai falar muitas coisas bem interessantes, tá? Tem vários temas bem complexos, tá? Se você pegar só um trecho, não vai entender, tá? Não vai entender, eu já li várias vezes, né? Porque eles estão bem surradinhos esses livros, né? Mas livro bom é o livro surrado, né, gente? O livro que tá muito novinho, né? Não foi muito usado. E o livro é feito para usar. Ai, eu estou com um pouco de sono. Tá bom, gente? Então, assim, fica o convite para vocês, tá? Hoje, às 6h45, lá na Clínica Encontro com as Mulheres, tá? Dia 5 a gente vai ter um encontro com os homens, dia 6 vai ter encontro com as mulheres de novo, tá? Em comemoração à Semana da Mulher aí, tá bom? E amanhã a gente entra no livro 2, tá bom? Tchau para vocês e até depois.